Olá, querida aprovada, olá, querida aprovada, tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início a mais uma aula sobre determinantes. Determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Portanto, só quando a gente tem matriz quadrada que a gente pode calcular o determinante dela, ok? Então, matrizes 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, ok? E por aí vai. A gente não pode calcular o determinante de matrizes, por exemplo, 2 por 1, 3 por 2, tá bom? Isso aqui não acontece, tá? Agora vamos para determinante de primeira ordem. Nós temos que, se é, a matriz M, tá, de ordem n igual a 1, né? Então, ela possui um único elemento. Logo, o determinante de M vai ser igual a esse único elemento que eu vou chamar de A11. Então, por exemplo, se a matriz M é igual, né, a esse único elemento aqui, 5, então o determinante de M vai ser o próprio 5, ok? Então, vamos ver também as demais determinantes de outras matrizes. Já o determinante de segunda ordem, eu tenho que fazer o produto aqui da diagonal principal, ó, A11 vezes o A22, menos, né, o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, menos A12 vezes A21, ok? No caso de matrizes de ordem 3, eu tenho que fazer ou utilizar, né, a regra de Sarros. E como é que é essa regra? Eu tenho aqui a nossa matriz D, ok? E eu vou repetir, né, as duas primeiras colunas ao lado da matriz e vou fazer aqui a multiplicação, ó, da diagonal principal, mais, né, o produto dessa outra diagonal e o produto mais o produto dessa outra, ok? E depois eu subtraio, né? Eu vou fazer a volta aqui, vou fazer o produto também, né, desses elementos da matriz, mais o produto desses outros elementos, mais o produto desses outros elementos aqui, ok? Então, a gente precisa, para achar o determinante de uma matriz de ordem 3, aplicar a regra de Sarros. Temos aqui como exemplo essa matriz, ok? Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas e vou fazer aí a multiplicação. 1 vezes 2 dá 4. 3 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 9. 4 vezes 5 vezes 4 dá 80, ok? E depois vou subtrair, né, desses outros produtos aqui. 4 vezes 2 vezes 1, então eu vou colocar menos 8, tá? 1 vezes menos 3 vezes 4, aqui já vai ficar mais 12, né? Porque menos vezes menos dá mais. Ó, e 3 vezes 5 vezes 2, né? Vou colocar o menos e o resultado que é 30. Então, eu vou somar, né? 4 menos 9 mais 80 menos 8 mais 12 menos 30 dá 49. Então, o determinante dessa matriz é igual a 49. Menor complementar. Nós chamamos de menor complementar relativo ao elemento A e J de uma matriz M quadrada e de ordem n maior ou igual a 2, o determinante D e J de ordem n menos 1 associado a essa matriz M, quando suprimimos a linha e a coluna que passam pelo A e J. Então, vamos lá. A gente tem essa matriz aqui e está pedindo para calcular o menor complementar, né? A matriz aí, o determinante, na verdade, D11, D21 e D31. Então, eu tenho que suprimir aqui a primeira linha e a primeira coluna, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, é como se eu estivesse riscando e só sobra essa matriz aqui, 1, 3, 5, 2. Eu calculo o determinante, ó, 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 5, 15, ok? Que dá menos 13. Agora, quando eu quero suprimir, né, o menor complementar, o D21, eu tenho que suprimir a segunda linha, ó, risquei, e a primeira coluna. Então, risco a primeira coluna, o que que vai sobrar? Ó,
3, 4 e 3, 2. E vou calcular aqui. 3 vezes 2, 6, menos 3 vezes 4, 12, que dá menos 6, ok? Agora vamos suprimir a terceira linha e a primeira coluna. Então, sobrou isso aqui. Ó, 3 vezes 5, 15, menos 4 vezes 1, 4. Então, dá 11. Então, menor complementar é apenas você suprimir aí a linha e a coluna que tiver no índice abaixo. Cofator ou complemento algébrico. A gente chama de cofator ou complemento algébrico relativo ao elemento A e J de uma matriz quadrada de ordem n, o número A e J, tal que A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes determinante de J. Então, esse daqui é o que a gente viu anteriormente de menor complementar. Então, para a gente calcular o cofator, a gente ainda tem que multiplicar por menos 1 elevado a I mais J, ok? Então, seja M essa matriz aqui, e a gente está pedindo para calcular o cofator ou complemento algébrico. A11, A12 e A13. Então, primeiro eu vou suprimir, né, a primeira linha e a primeira linha aqui em cima e a primeira coluna aqui. E também vou fazer, né, a multiplicação pelo menos 1 elevado a 1 mais 1, tá? Então, eu fazendo aqui calculando aqui o determinante e multiplicando por menos 1 elevado ao quadrado, né, vai dar menos 28, ok? Agora eu quero calcular o cofator A12. Então, eu vou suprimir a primeira linha e a segunda coluna, tá? E vou multiplicar, ó, por menos 1 elevado a 1 mais 2, então menos 1 elevado ao cubo, tá bom? E vou multiplicar por esse determinante, dá 53, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer, né, o outro cofator aqui, A13. Então, eu vou suprimir a primeira linha e a terceira coluna. Então, sobrou aqui para eu fazer o menor complementar. E vou multiplicar por menos 1 elevado a 1 mais 3, tá? Fazendo as continhas dá menos 23, ok? Matriz adjunta. Sejam M uma matriz quadrada de ordem n e M' a matriz dos cofatores de M. Chamamos de matriz adjunta de M e indicamos por M, traço, né, barra em cima, a transposta da matriz M', né, que é a matriz de cofatores. Então, a gente vai ter, né, que a matriz adjunta vai ser igual a M' transposta, ok? Então, a gente vai ter que calcular primeiro essa matriz de cofatores, tá? E depois a gente tem que fazer a transposta dela. Ou seja, né, a gente troca de lugar a linha e a coluna, ok? A coluna vira a linha e a linha vira a coluna, tá? Como aqui a gente vai ter, né, na matriz de cofatores só uma matriz quadrada 1 por 1, então nem precisa fazer essa parte aqui da transposta, tá? Segue direto, ok? Então, a gente vai ter aqui a matriz de cofatores, vai calcular, certo? Vai obter aqui 4, depois A12, né, vai obter menos 3, A21 vai obter menos 2, e A22 vai obter 1. Então, a gente vai ter aqui a matriz de cofatores, ok? Então, a gente vai ter aqui a matriz adjunta também. A adjunta é só a gente fazer a transposta da M'. Então, a gente vai ter que trocar, né, coluna por linha. Então, aqui a gente tem a primeira linha, vai virar a primeira coluna, ok? E a segunda linha vai virar a segunda coluna, certo? É no final que a gente faz essa parte da transposta, não é aqui no cálculo dos cofatores, não, tá bom? Então, a gente tem aqui a matriz adjunta de M, M com barra em cima, que vai ser 4, menos 2 na primeira linha e menos 3, 1 na segunda linha. Teorema de Laplace ou Teorema Fundamental de Laplace.
O determinante de uma matriz M de ordem n maior ou igual a 2 é a soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer, linha ou coluna, pelos respectivos cofatores. Então, eu vou pegar aqui essa primeira coluna e vou multiplicar pelo seu respectivo cofator. No caso aqui, vai ser, né, o elemento A multiplicado pelo cofator A11, ok? Que vai dar aqui, ó, D, né? Porque eu vou suprimir a primeira linha, a primeira coluna, vai sobrar só D, ok? Depois eu pego o elemento C e multiplico aí pelo seu cofator. No caso aqui é segunda linha e primeira coluna. Então eu vou suprimir, ó, eu vou suprimir a segunda linha e a primeira coluna. Então vai sobrar só o B, ó, sobrou só o B, tá? Lembrando que cofator você tem que multiplicar, né? Menos 1 vezes I mais J, ok? Tanto aqui como nesse outro caso. E o resultado vai ser o que a gente conhece, né? Ó, A, B, C, D, eu vou fazer A vezes D menos B vezes C. Mas, na verdade, você está aplicando o teorema de Laplace, mas você já aplica de forma imediata. Tá? Agora vamos ver com uma matriz 3 por 3. No caso da matriz 3 por 3, vai cair aqui na regra de Sarros, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Embora você esteja pegando aqui somente a primeira coluna e multiplicando pelos seus os cofatores correspondentes, você, na verdade, faz a mesma coisa que a regra de Sarros. Eu acho até a regra de Sarros mais imediata do que você fazer esse teorema fundamental de Laplace. Na verdade, a gente está aplicando, né? A gente aplica como regra de Sarros. Teorema de Cauchy. A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer de uma matriz M, ordenadamente pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela, é igual a zero. Então, você pega aqui a primeira, no caso, a primeira linha, e vai depois fazer o quê? Né? Ordenadamente, multiplicar pelos cofatores dos elementos aqui de uma fila paralela. Ok? Isso aqui vai ser igual a zero, tá? Na verdade, não é só multiplicar, é a soma dos produtos dos elementos dessa fila, tá? Ordenadamente pelos cofatores, tá? Dos elementos de uma fila paralela, tá? É bem complicado de entender falando, mas fazendo, acredito que seja mais fácil, tá bom? Você vai pegar aqui o 3, tá? E vai multiplicar por esse elemento aqui vezes o seu cofator, tá bom? E depois vai fazer as outras, aqui os outros elementos. 4, depois, aqui, ó, só para você entender, o A1 é o 3, tá? Depois vai multiplicar pelo cofator, né, A31, ok? Depois o A12 pelo cofator, na verdade, da linha paralela, tá? Não é o daqui, não, da primeira linha, não. É da linha paralela aqui o cofator, tá bom? Aqui é o elemento esse elemento aqui, o 2, né? Vezes o cofator da linha paralela, tá bom? Esse teorema serve para quê, né? Na verdade, parece até que é para embolar a gente, mas ele serve para calcular, né, determinantes de matrizes muito grandes, né, para ver se uma matriz é invertível ou não. Então, ele serve para isso, né? Você pode aplicar, na verdade, vários teoremas para você calcular determinantes, né, de várias ordens e também ver se uma matriz é invertível ou não. Matriz de Vandermonde ou das potências. Essa matriz ela é muito interessante porque a primeira linha é de elementos 1, a segunda linha a gente vai ter elementos quaisquer, mas a terceira linha, a partir da terceira linha, né, ela tem potências, né? Ó, potência aqui é o quadrado, né, da primeira, da segunda linha, ó. Então, ficou A1 elevado ao quadrado, A2 elevado ao quadrado, AN elevado ao quadrado. E depois, na quarta linha, ó, é ao cubo. E por aí vai.
Então, na verdade, aqui, né, aqui a primeira linha é A1 elevado a zero. Aqui é A2 elevado a zero. Então, é a matriz, ó, de potências. Eu, na verdade, eu só vi um concurso com uma questão dessa e foi da banca IBAN. É. Mas é fácil sair, né, pelo determinante aqui, né, pelo cálculo determinante especificamente para esse caso. E eu vou falar como é que é, né? Primeiro, vamos observar que cada coluna dessa matriz é formada por potências de mesma base, com expoentes inteiros que variam de 0 até n-1, e o determinante dessa matriz é dado por. Aqui que sai rapidamente questões de concurso, ainda mais quando você precisa ganhar tempo, né? Você vai fazer A2 menos A1 vezes A3 menos A2 vezes A3 menos A1 e por aí vai, tá? A4 menos A3, A4 menos A2 vezes A4 menos A1 e por aí vai, tá bom? Então, você pode pegar matrizes de ordens elevadas e fazer isso, calcular rapidamente, tá? Melhor do que você fazer por outros teoremas. Então, você tem que ficar ligado que se trata de uma matriz de potências ou de Vandermonde e aplicar aqui essa fórmula de determinante que a gente já vai ver um exemplo como é que faz. Pelo exemplo, a gente vê mais rapidamente como é que faz esse determinante. Ó, é só fazer, ó, 4 menos 3 vezes 4 menos 2 vezes 3 menos 2. Então, você vai fazer todos os produtos relativos aqui aos elementos, às subtrações dos elementos é, de, de uma linha qualquer da matriz, tá? Então, é só você identificar que ela é uma matriz de potência, ó, sempre a primeira linha vai ser com 1, depois vai ser elevado ao quadrado, tá? Na verdade, aqui não é elevado ao quadrado, é a seguinte, tá? Aqui a linha mesmo, tá? É, com os elementos que depois você vai elevar ao quadrado, depois vai elevar ao cubo e por aí vai. Tá? Então, aqui você vai ter, né, 2, 3, 4, e aqui você vai levar 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, ok? Então, só para relembrar, na verdade, você sempre vai pegar essa segunda linha aqui para fazer o produto dos determinantes, tá bom? Por isso que é mais fácil você saber como é que sai, como é que se resolve uma matriz de potências o determinante de uma matriz de potência para você ganhar tempo na hora da prova. Tá vendo? Ó, nessa daqui que é uma matriz 4 vezes 4, 4 por 4, né? Então, olha, é muito mais fácil você fazer, né, essas multiplicações aqui, tá bom? Do que você fazer por outros teoremas, né? Que a gente vai ver formas também mais rápidas de fazer, do que, por exemplo, pelo teorema de Cauchy que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, é só você fazer aqui, ó, 8 vezes 4 vezes 3, né? Aqui já tá os resultados, né? Então, ele fez 5 menos 3, depois 5 menos 1, né? Aqui é 4. 5 menos 3, que dá 8, né? 5 menos 2 dá 3, tá? Depois ele fez menos 3 menos 1 dá menos 4, menos 3 menos 2 dá menos 5, e 1 menos 2 dá menos 1. Aí você calculou aqui, determinante dessa matriz de Van der Waals, menos 1920. E aí, entenderam? Você sempre vai pegar a segunda linha, tá bom? Você tem que identificar primeiro, né? E depois fazer as diferenças entre cada dois elementos, né? O produto dessas diferenças de cada dois elementos, tá bom? Propriedades dos determinantes. Nós temos várias propriedades, se eu não me engano, pelo menos umas 10 a 12 propriedades é que a gente vai ver, pelo menos nessa aula. Mas se você souber, né, essas propriedades, você mata muitas questões de imediato. Então vamos lá. P1, né, propriedade 1. Quando todos os elementos de uma fila, linha ou coluna são nulos, o determinante dessa matriz é nulo, ok? Se duas filas paralelas de uma matriz são iguais, então seu determinante é nulo. Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante é nulo, ok?
Proporcional quer dizer multiplicado por uma constante K, né? Se os elementos de uma fila P4, se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos correspondentes de filas paralelas, então o seu determinante é nulo. Então, claro que você pode fazer regra de Sarros, você pode fazer outras, é, outras, outros jeitos de calcular, né? Mas se você souber essa propriedade, você não precisa perder tempo na hora da prova para você saber, qual é a resposta correta. Então, é importante você saber algumas propriedades para você ganhar tempo. Teorema de Jacob. O determinante de uma matriz não se altera quando somamos aos elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. P6. O determinante de uma matriz e de sua transposta são iguais. Então, o determinante de M vai ser igual ao determinante de sua transposta, ok? P7, esse daqui cai demais nas questões de concurso, ó, dê mais atenção aí a essa propriedade, ó, multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila em uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número, ok? Na verdade, é isso aqui, ó, quando a gente multiplica por uma constante, né, a matriz, né? Pode ser toda a matriz. A gente vai ter K elevado a N vezes determinante de A, ok? Aqui no caso, está falando apenas de uma fila. Então, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número, né? Quando é apenas uma fila. No caso, quando você tem aqui multiplicado pela matriz toda, então, você vai ter K elevado a N vezes o determinante dessa matriz. Isso aqui cai demais nas questões. Propriedade 8. Quando trocamos as posições de duas filas paralelas, o determinante de uma matriz muda de sinal. Ó, então, fica ligado aqui. É claro que você, na hora da prova, pode fazer, né, as duas possibilidades e você vai notar que vai mudar de sinal. Mas, se você souber essa propriedade, você não perde tanto tempo, ok? P9. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. A gente vai ter até uma questão tratando disso, tá? Se eu não me engano, é a primeira questão da nossa lista, ok? Se você tiver aí os elementos acima ou abaixo da diagonal principal nulos, basta você fazer o produto, né, dos elementos da diagonal principal. É bem rapidinho mesmo de fazer, ok? Então, vamos para as outras propriedades. P10. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal secundária são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal multiplicado por menos 1 elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Aqui eu acho que é mais difícil de decorar essa propriedade, né? Se a gente tem os elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a zero, é mais fácil a gente saber que é igual ao produto da diagonal principal, dos elementos da diagonal principal. Agora aqui, quando os elementos da diagonal secundária são todos nulos, aí você decorar que tem que multiplicar ainda os elementos dessa diagonal por menos 1 elevado a n vezes n menos 1 sobre 2, aí fica, né, um pouco demais. Eu acho que é mais fácil a gente fazer mesmo pela regra de Sarros se for 3 por 3, né? Mas se você conseguir, né, decorar, né, aí você ganha tempo nas questões. P11. Para A e B matrizes quadradas de mesma ordem n, temos determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Isso aqui cai demais também, ó. É importante a gente saber é, esse produto aqui. Se eu não me engano, é teorema de Binet, tá? Se eu não me engano, tá? Ó, decorre da propriedade acima que determinante da matriz inversa de A é igual a 1 sobre determinante de A. Isso aqui também cai demais. Então, estudem bastante nessas propriedades. A P11 é aquela anterior que eu falei, né, do K elevado a N vezes determinante de A, se eu não me engano, essa daqui também, né? E essa consequência da propriedade 11 também é muito importante, cai bastante nas questões.
Agora temos a propriedade 12 que eu coloquei antecipadamente, porque era parecida lá com aquela propriedade anterior que a gente viu. Só que só multiplicava uma linha. Aqui multiplica, ó, essa constante k, multiplica a matriz toda. E nesse caso, a gente vai ter k elevado a n vezes determinante de A. Então, essa propriedade aqui ela é muito importante, nunca esqueça dela. Assim como a propriedade 13, ó, tem muito aluno, muito até professor que erra isso aqui, achando que determinante de A mais B é igual a determinante de A mais determinante de B, só porque a gente tem, né, determinante de A vezes B igual a determinante de A vezes determinante de B, quando as matrizes são de mesma ordem. Mas nesse caso aqui, ó, não acontece, tá? Ó, é diferente. Então, a gente tem que ficar ligado, tá bom? Regra de Chió. A regra de Chió é mais uma técnica que facilita muito o cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2. Essa regra nos permite passar de uma matriz de ordem n para outra de ordem n menos 1 de igual determinante. Então, como é que funciona essa regra? Bem, primeiro, a gente deve ver onde tem 1, ok? Elemento 1 nessa matriz, e eu vou, ó, suprimir, né, tanto a coluna como a linha, né, desse elemento 1, ok? Em seguida, eu vou colocar a matriz com esses elementos que sobraram, ok? Só que eu não vou fazer simplesmente isso. Eu vou subtrair, né, cada elemento pelo produto, né, desses elementos que foram suprimidos, ó, tanto da coluna como da linha, ó. Então, 7 menos 3 vezes 2, então é 7 menos 6. Depois aqui eu tenho 5 menos 3 vezes o 4. Aqui, ó, então fica 5 menos 12. O 6, né? Menos esse 3 vezes esse 2 aqui, tá bom? Deixa eu dar apagando para não ficar muito poluído, tá? Então, eu vou sempre pegar aqui vezes esse outro, né? Subtrair desse elemento, ok? Depois, pego esse elemento aqui, subtraio 3 vezes 4, tá? Depois pego esse aqui, subtraio 3, subtraio dele, né? 3 vezes 2. E por aí vai, ó. Vamos pegar o 10, ó. O 10 é a mesma coisa. 10 menos 1 vezes 2. Depois, menos 4 menos 1 vezes 4. Tá bom? 5 menos 1 vezes 2. Dá trabalho, mas depois que você faz, né, alguns exercícios, você pega o jeito, tá bom? Aí você vai ter como resultado essa matriz, você vai aplicar novamente, tá bom? Até ficar numa matriz bem menor. Se bem que aqui eu já aplicaria sarros numa boa. Só que aqui está explicando como é que é essa regra de Chiol, Chio, eu não sei como é que se pronuncia, tá? Então a gente chega que o determinante é menos 156. Então é uma opção aí quando você tiver matriz grande para você conseguir resolver o determinante. É você diminuir, através dessa regra, a ordem da matriz até você conseguir resolver a matriz, ok? Agora vamos para a inversão de matrizes com o auxílio da teoria dos determinantes. Então, eu tenho aqui a inversa da matriz M, tá? Vai ser igual a 1 sobre determinante da matriz M vezes. Tá lembrado disso aqui, ó? Matriz adjunta. É por isso que a gente aprende sobre matriz adjunta. E tá lembrado como é que a gente faz matriz adjunta? Ela é a transposta da matriz dos cofatores, tá bom? Então vamos ver um exemplo prático disso. Bem, a gente tem a matriz M aqui, 1, 2, 3, 4. A gente já calculou a matriz de cofatores, tá? E o determinante de M, que é igual a menos 2. Então, como é que vai ser, né? A matriz aí o determinante da matriz, no caso aqui é M, não é A, não. Da inversa da matriz M. É 1 sobre determinante de M vezes M barra. Tá bom? Então é só você fazer aqui, ó, 1 sobre determinante de M, 1
dividido por menos 2, vezes a matriz de cofatores, não, desculpa, a matriz adjunta, e vai dar, então, a inversa da matriz M. A mesma coisa aqui você faz com essa matriz de 3 por 3, tá bom? Eu deixo aqui como exercício para vocês treinarem, tá? Fazerem todo o passo a passo, né? Calcular os cofatores, tá? Fazer a matriz adjunta mesmo, depois fazer a matriz de cofatores, depois faz a transposta, tá bom? Que é a matriz adjunta, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês façam os exercícios logo em seguida. Vocês vão notar que os exercícios, as questões que caem de concurso sobre determinantes, matrizes, elas não são tão difíceis, tá bom? Elas têm mais, assim, macetes, né? Elas não pedem, por exemplo, para você saber, né, matrizes de ordem muito elevada, a não ser que seja um IF da vida, tá? Se você fizer uma prova de IF, com certeza vai ter lá uma matriz de ordem 5, uma matriz de ordem 4 para você calcular determinante, mas em concursos de é, municípios e estados, eu não tenho visto isso, tá? Aliás, são poucas as questões, tá? Quando a gente pega no banco de questões, são poucas questões disponíveis sobre esses assuntos. Então, apesar de não serem assuntos muito cobrados, é importante a gente saber estudar para tirar uma maior nota do que os outros candidatos, porque exatamente, né, por as pessoas não estudarem, que a gente acaba é, por a gente estar se preparando, né, a gente acaba saindo na frente, tá? Quando a gente pega esses assuntos que as pessoas deixam de lado, né, nos estudos, porque não cai muito, a gente acaba acertando as questões e ficando em melhor colocação do que os outros, tá bom? Então, sigam os estudos, façam as questões sem olhar e depois vejam os vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição. E vamos para para o próximo estudo também, que é estudo sobre matrizes. Um abraço e fiquem com Deus.